Deuteronômio 27, verso 1. Moisés e os anciãos de Israel deram ordem ao povo, dizendo: guarda todos estes mandamentos que hoje te ordeno. No dia em que passares o Jordão, à terra que te der o Senhor teu Deus, levantar-te-ás pedras grandes e as caiarás. Havendo-o passado, escreverás nelas todas as palavras desta lei, para entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, terra que emana leite e mel, como te prometeu o Senhor, Deus de teus pais. Quando houveres passado o Jordão, levantarás estas pedras que hoje te ordeno no monte Ebal, e as caiarás. Ali edificarás um altar ao Senhor, o teu Deus, altar de pedras, sobre as quais não manejarás instrumento de ferro. De pedras toscas edificarás o altar do Senhor teu Deus, e sobre ele lhe oferecerás holocaustos. Também sacrificarás ofertas pacíficas. Ali comerás e te alegrarás perante o Senhor teu Deus. Nestas pedras escreverá muito distintamente as palavras todas desta lei. Falou mais Moisés juntamente com os sacerdotes, levitas, a todo Israel, dizendo: guarda silêncio e ouve, ó Israel, hoje vieste a ser povo do Senhor teu Deus. Amém, meu irmão? Que eu diminua e o Senhor cresça. Obrigado, Fábio. Deus te abençoe. Meus irmãos, este texto, ele é de uma grandiosidade extraordinária. Esse texto começou aqui e ele vai terminar numa profecia lá no Novo Testamento. Daqui a pouquinho nós vamos chegar lá. Escrito por volta de 1423 a.C. Este texto traz para nós algumas verdades que nós precisamos aprendê-las e, sobretudo, cumpri-las, praticá-las. Alguns detalhes aqui são dignos de nota. Moisés ainda não recebeu de Deus a notícia de que ele não entraria na terra prometida. Mas parece que alguma coisa no seu coração já dava sentimento de que ele sabia que ele não entraria na terra prometida. Então ele diz que Moisés e os anciãos, os líderes do povo, deram ordem ao povo dizendo: o que eu vou falar agora é que vocês guardem todos estes mandamentos que hoje eu ordeno a vocês. É uma instrução, eu quero que vocês aprendam e guardem. No verso 2 ele diz: quando vocês passarem ao Jordão, é óbvio que ele tinha um mapa até a chegada da terra prometida. E no mapa, no GPS, dizia que eles iam ter que passar pelo Rio Jordão. Ora, o povo já havia passado pela travessia do Mar Vermelho. Mas o que ainda viria à frente era o Jordão, o caudaloso Rio Jordão. Então, Moisés disse: para chegar à terra prometida, que é a terra que mana leite e mel, vocês vão precisar atravessar o Rio Jordão. Verso 2, ele diz: no dia em que passares o Jordão,
a acraseada, ou seja, em sentido à terra que o Senhor deu para vocês. E ele fala isso com muita clareza: Senhor teu Deus. Isso é muito importante, Senhor teu Deus, Senhor teu Deus, porque esse não é apenas o Senhor, e não é apenas Deus, é o Senhor que é o teu Deus, é o Senhor que é o Deus do povo, é o Senhor que é o guia, é o Senhor que é o chefe, é o Senhor que é o majestoso. Então ele vai falar isso muito forte, muita clareza. O Senhor que está falando é o Senhor, não é o Senhor Deus apenas, é o Senhor que é o teu Deus, é o Deus do povo que estava falando ali. E quando vocês passarem o Jordão em sentido à terra que o Senhor teu Deus está dando para vocês, vocês devem levantar pedras grandes e pintar essas pedras. Caiarás é de fato passar cal, torná-las branca. O efeito de passar cal na pedra era um costume egípcio. Mas essa pedra não era pedra do Egito. Eram pedras, e ele vai dizer lá na frente que tipo de pedras eram essas. Então você tem que pintar a pedra. Por que pintar a pedra? Porque tem que ser pedras grandes, selecionadas as maiores pedras e pintá-las, torná-las brancas, passar cal nessa pedra. Verso 3. Havendo passou o Jordão, você vai escrever nessas pedras grandes e pintadas, para que as letras com o fundo branco, elas sejam realçadas. Isso é óbvio, é ou não é? O povo do Oriente Médio, eles gravavam nas pedras, mas eram tipo esculpiam na pedra. Então eles faziam aquelas cavaduras na pedra para que elas fossem, mas não dava visibilidade quando de longe. A técnica egípcia, e Moisés vem de lá e ele diz: olha, a gente vai pintar a pedra e vai escrever na pedra branca. E o que vou escrever nessa pedra? Todas as palavras desta lei, do que eu vou acabar de dizer a vocês, vocês vão gravar nas pedras, escrever nas pedras, para entrares na terra que te dá o Senhor, o teu Deus. E é uma terra que mana leite e mel, é uma terra boa, como prometeu o Senhor, Deus de teus pais. Verso 4. Quando vocês tiverem passado o Jordão, aí vocês levantam essas pedras. Em que local, irmãos? Diga para mim, em que local? Aonde? No Monte Ebal. Guarda esse monte. Vocês vão levantar um altar de pedras no Monte Ebal. E de novo, pinte essas pedras. Mas agora vem a instrução mais valiosa do texto. Verso 5. Ali edificarás um altar a quem? Quem é esse Senhor? O teu Deus. E esse altar de pedras, por que ele fala altar de pedras? Porque ali naquela época se fazia muito altar de terra. De terra. Pegava a terra batida, meu caro Natan, e fazia um altar com terra. Evidentemente que com o passar do tempo, a terra, chuva, erosão, etc., destruía o altar, Danilo, e sumia. Maria. Então, Deus diz: eu quero que seja um altar de pedras. E essas pedras, elas não podem ser pedras que tiveram o manejo do instrumento de ferro. E ele vai dizer, no verso 6, que tipo de pedra eu quero? Eu quero, em outras palavras, que essas pedras sejam pedras toscas. Meu caro Luiz, pedras que não foram lapidadas. Está claro? Está ali, tinha. Não foi lapidada. E você vai fazer o que com o altar? Vai edificar um altar ao Senhor, o teu Deus. E sobre ele, e sobre aquele altar,
você vai fazer algumas coisas. Você vai oferecer holocaustos. O que significa holocaustos? A palavra holocausto ali é holocau, que é uma expressão hebraica, significa queima total. Então é para queimar as ofertas que forem oferecidas. Normalmente era um animal que era morto em cima daquele altar e tinha que queimar totalmente. Para oferecer a Deus aquele animal ali, era um ritual. O verso seguinte diz para nós que não apenas a gente tinha que fazer naquele holocausto uma queima total. Nós, como povo do Deus, que era o teu Deus, eles deveriam fazer também sacrifícios de ofertas pacíficas. E o que significa a expressão hebraica nesse texto? Ofertas pacíficas significa celebração de alegria em gratidão a Deus. Isto é o que significa ofertas pacíficas. Celebração alegre a Deus por uma bênção, uma gratidão. Ofertas pacíficas. E depois que você oferecer essas ofertas pacíficas, e era costume, isso era hábito, era uma orientação do próprio Deus, vai matar um animal, partes desse animal você põe para o holocausto para queimar, faz isso com alegria, com uma celebração, e a outra parte você assa, cozinha e você come parte dessa oferta, você come. E ele diz que é para comer com que sentimento? Alegria na presença do Senhor, teu Deus. Está claro para os irmãos? Muito bem, vamos parar aqui e a gente volta daqui a pouco. Qual é a razão que Deus pede para que aquelas pedras não fossem passadas ferro? Nesta época de 1423, a única civilização naquele mundo antigo, no planeta Terra, que dominava o ferro, eram os egípcios. Eles formavam a única civilização no mundo antigo que detinha o poder do ferro. Logo, toda pedra polida, toda pedra Adenilson cortada, devidamente esquadrinhada, era uma pedra que vinha do Egito, ou, em alguma circunstância, ela havia sofrido lapidação de um ferro que não era um ferro judeu, mas era um ferro egípcio. Produção, Êxodo 20, 25. Livro do Êxodo, capítulo 20, verso de número 25. Veja o que Deus está dizendo nesta passagem. Vinte e cinco. Se vocês me levantarem um altar, vamos, põe o 24 por gentileza, meu jovem, só para mostrar o negócio da terra lá. Deixa eu ver se é o 24. Um altar de terra me farás. Lembra do altar de terra? Me farás. E sobre ele sacrificarás os teus holocaustos. As tuas ofertas pacíficas, de novo, as celebrações com alegria, as tuas ovelhas, os teus bois, e todo lugar, e em todo lugar que eu fizer celebrar a memória do meu nome, eu virei a ti e te abençoarei. Deixa no 24. Deus pediu ao povo para
o povo caminhava no deserto, ele dizia, olha, aqui nesse local eu quero que vocês façam um deserto, façam um altar. E aí o povo juntava a terra, fazia aquele monturo de terra e fazia um altar. E ali no altar eles faziam uma festa, parava 2, 3 dias, às vezes, dependendo da circunstância, 1 semana, 15 dias. E eles faziam, portanto, as ofertas de holocaustos, as celebrações. E eles cantavam, eles festejavam, eles comiam. Era um momento que Deus pedia. Ele dizia, em todo lugar que eu fizer celebrar, a memória do meu nome. Então, o altar era Deus pedindo para que o nome dele fosse lembrado, memorado. Os irmãos estão entendendo, sim ou não? E então ele pede para fazer um altar de terra. Ele falava, quando vocês fizerem um altar de terra. E aí ele diz, eu vou abençoar vocês. No verso 25, quando vocês então me levantarem um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, de pedras polidas, Isabelinha. Por quê? Porque se vocês passarem ferro sobre ela, vocês vão profanar a pedra. Está claro para os irmãos, sim ou não? Voltemos para Deuteronômio 27. Então está claro para os irmãos que Deus está dizendo aqui, e aí, esse fato de Moisés em Deuteronômio 27, ele ainda não aconteceu, não tinha acontecido. Ele vai acontecer isso que Moisés está falando, não com ele como líder, mas com Josué na liderança. Porque, na verdade, isso é uma ordem. Verso 1, ele diz, guarda todos esses mandamentos que hoje te ordeno. Guarda para que vocês realizem o que eu estou pedindo para vocês fazerem. Muito bem. Então Deus está chegando para Moisés, dizendo, Moisés, vai chegar o tempo que o povo vai atravessar o Jordão, e depois que atravessar o Jordão, levanta um altar para mim, um altar de pedras não polidas, pedras toscas, pedras que não passaram ferro, porque eu não quero que esse altar seja um altar que venha com pedras de duas formas. Ou vieram trazidas, e você vai ver isso lá em Êxodo 20, mas depois, se você quiser ler, que eles levavam na bagagem, meu caro Pio, pedras escondidas do Egito e já polidinhas. Deus, que conhece o oculto profundo, diz, esses caras vão parar uma hora, vão querer fazer um altar com pedra vinda do Egito. Eu não quero pedra do Egito para o meu altar. Outra razão é Deus dizendo, eu não quero nem que o ferro que eles estão trazendo da mala escondido seja o ferro para usar a pedra. A pedra tem que ser bruta, tosca, não lapidada. Eu quero que o meu altar seja feito com essas pedras. E aí, o verso 4, Deus dá a maior de todas as ordens complexas da gente talvez olhar e entender. Ele diz, muito bem, e quando o povo fizer o altar, Moisés perguntou à minha irmã, onde é o altar? Oh Deus, vai ser aonde o altar, Marquinhos? E Deus falou assim, no Monte Ebal. Oxente, tá bom, no Monte Ebal. Então tá bom. E Moisés está de boa, vai ser no Monte Ebal. Agora a coisa vai ficar estreita daqui para frente um pouco, porque o Monte Ebal não era um monte da bênção, era o monte da maldição. E às vezes o que vem para o juízo da gente é, mas por que cargas d'água, Maína, Fernanda, Deus vai mandar levantar um altar no monte da maldição? Valer-me, meu Jesus amado. Antes do Monte Ebal, eu preciso dizer aos irmãos que a primeira ordem de Deus para nós é esta: eu não posso operar, eu não posso atuar, não faz parte da minha natureza operar, receber uma oferta, um holocausto num altar feito com pedras profanadas.
eu não vou aceitar esse holocausto. Ele já disse em Êxodo 20, 25, se passar o ferro, vai profanar o negócio. E eu não faço conexão onde há profanação, porque Deus é santo. E Deus não atua onde há profanidade. Deus não age onde há tragédias de pecado, de tudo. Deus não pode fazer isso. Então Deus entendia que o coração daquele povo estava planejando um altar com uma pedrinha lisinha, com um ferro. Deus falou assim, não faça um trem desse. Deus mineiro. Não faça um trem desse. Eu não vou receber o holocausto de vocês. Então Deus disse para não fazer. E aí a história seguiu. Monte Ebal, no verso de número 4. Onde é este Monte Ebal? Aí, verso 11, Moisés deu ordem naquele dia ao povo dizendo, olha, quando vocês passarem o Jordão, o local do altar é este aqui. Vocês estarão sobre o Monte Gerizim, para ser o monte da bênção do povo. E nesse monte vai estar a tribo de Simeão, a tribo de Levi, a tribo de Judá, a tribo de Issacar, a tribo de José, que aí são os filhos de José, que são Efraim e Manassés, e a tribo de Benjamim. Por que José? Porque nessa época José não existia mais, meu irmão. José só era o osso. Nem um couro era mais. Porque o texto disse que Josué, quando Moisés saiu do Egito, levou consigo os ossos de José. E é nessa região do Gerizim que depois Josué vai cavar uma cova e vai enterrar os ossos de José. Então logo, quando aparece o José aí, é o nome do patriarca, mas eram os descendentes dele, Manassés e Efraim. Está claro como lindo o dia de sol? Essas são as 6 tribos das 12 que vão ficar do lado do Monte Gerizim, do lado do Monte da Bênção. O monte para abençoarem o povo, sim ou não? Segue o texto para o verso 13 e ele diz, e estes para amaldiçoar. Então, eles estarão sobre o monte Ebal. Ruben, Gade, Aser, Zebulon, Dan e Naphtali. Eu fico pensando, meu Deus, me dá graça para eu entender umas coisas dessas. Aí você vai lá para Apocalipse, nós não vamos agora não. Outro dia eu vou falar isso aqui. Aí você vê na lista das 12 tribos, você vê a lista das tribos que vão ser as tribos da bênção em Apocalipse. Não aparece o nome das tribos de Dan e Naphtali. Porque essas duas foram as tribos mais elevada potência N, que potencia, que eleva a potência N, que depois, de novo, a potência N, da idolatria do mundo que você imaginar. Eram essas duas tribos. Essas duas racinhas de gente fizeram uma tragédia na vida do povo. A tribo de Dan e de Naphtali. E elas não aparecem na lista das tribos dos povos que vão contemplar o Senhor lá em Apocalipse. Não é por acaso. Lá elas são substituídas por duas tribos que aparecem ser tribos novas, que são descendentes de José. Aí aparecem lá Efraim e Manassés. É um negócio assim, irmãos, brilhante. A Bíblia é uma coisa fantástica. A história da humanidade, irmãos.
O curso da história que está correndo nesse exato momento no mundo, no planeta, ela já está, irmãos, esse curso traçado nas páginas deste livro, desprezado por alguns, Camila, mas amados por outros. A Bíblia é fantástica. A Bíblia é a viva palavra de Deus. Esses dias saiu uma pesquisa de uma universidade importante nesse mundo afora, eu não me lembro qual é o nome, de que eles escolheram pessoas aleatórias na comunidade. Oh, meus irmãos, o que eu vou falar aqui, como eu acho que nós deveríamos fazer. Eles pegaram pessoas aleatórias e colocaram para um laboratório de pesquisa. E para essas pessoas, eles pediram para que elas lessem a Bíblia, trechos aleatórios. Alguns minutos, outros algumas horas e outros por dias. Vocês precisam ver os resultados. Ciência. Eu estou falando, professor Alex, de ciência. Os caras botaram eletrodo no negócio lá, Isaac, fica o negócio todo lá, Guilherme. Quando vê o resultado, as pessoas que estavam com problema de ansiedade, de depressão, de insônia, de fracassos na vida, nas áreas seculares, todas elas tiveram respostas positivas, Débora, em alguns estágios de minutos, de horas e de dias. As pessoas que liam a Bíblia durante dias, maior parte do tempo do dia, elas foram significativamente reduzidas num grau de estresse, de ansiedade e de depressão. Eu achei aquilo uma coisa fora do normal. A gente tem um remédio para os nossos problemas na nossa casa, mas a gente deixa ele fechado na caixa. Esses dias eu passei e vi um moço com uma Bíblia aberta no painel do carro. Já estava toda queimadinha de amarelo. Não resolve. Você ter a Bíblia católica de crente na sua casa fechada, não resolve. Você ter a Bíblia no seu carro, não resolve. Você ter a Bíblia debaixo do braço, vindo para a igreja, durante a semana, final de semana, não resolve. A Bíblia é a palavra de Deus. E quando ela é lida, ela provoca algumas sensações, Flávia, extraordinárias no coração do homem. Negócio espetacular. A gente poderia fazer o teste. Se você pudesse iniciar. Aliás, eu queria fazer aqui, abrir um parênteses e dizer a você, como pastor da igreja, é meu dever orientá-los como líder de vocês e querendo o bem da alma de vocês. Eu acho que o que nós deveríamos fazer ao entrar na igreja, irmãos, era não abrir o celular. Nem no Zap, nem no Instagram. Ah, mas eu estou esperando uma mensagem. Se você veio cultuar e você está agoniado com a mensagem, eu te dou a certeza absoluta, você não vai absorver nada desse culto. Porque você está aqui, mas a tua mente está divagando, esperando a mensagem de Zap. Não resolve. Se você desligasse o Zap nesse minuto, um tiquinho para você ouvir a voz de Deus, a tua vida já era significativamente diferente ao sair deste culto. Isso não é uma implicação minha, isso é uma orientação para o bem das vidas de vocês. Não dá para servir a dois senhores. Não dá para ouvir duas pessoas falando ao mesmo tempo. O teu coração não pode ler em alta voz. Pessoas que leem em alta voz, isso é uma dica técnica e é ciência. Pessoas que leem estudando em alta voz têm 10% de chance de absorver alguma coisa. Pessoas que estudam em silêncio, lendo em silêncio, elas têm 85% de chance de absorver alguma coisa. Por quê? Porque quando você lê falando, o teu cérebro não apenas vê, mas também tem que escutar. Em algum momento ele dá um bug lá, ele buga porque ele quer ou escutar ou ver. E quem prevalece sempre vai ser a audição. Sempre vai ser a audição. Então não dá para você vir na igreja, sentar para ouvir a voz de Deus e o teu WhatsApp ligado. Você não vai ficar em paz.
é bem provável que você saia do culto com a tristeza no coração, um vazio perene. A resposta é simples. A palavra de Deus não penetrou em você. Muito bem. Essa turma era a turma... E foi Deus que mandou Moisés. Separa as danadinhas das boazinhas e bota de um lado e bota de outro. Muito bem. No Monte Ebal. Mas Deus tem uma notícia boa disso aí. Aí botou lá no Monte Gerizim e no Monte Ebal. E os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão: Amém. Eles têm que confirmar, assim seja. Olha lá, amém no final. Aí, no Monte Ebal, a parte das 6 tribos vão dizer: maldito o homem que fizer imagem de escultura. Aliás, são 12 palavras de maldição proferidas no Monte Ebal. 12 palavras de maldição proferidas no Monte Ebal. 12. As 2 primeiras falam sobre a vida espiritual do homem, e a segunda, inusitadamente, vai falar sobre a família do homem. Primeira maldição: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto. E todo o povo responderá: Amém, assim seja. Segunda maldição do Monte Ebal: maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe. É uma ordem para a família. E o povo diz: Amém. Então, no Monte Ebal era o monte que deveria ser proferidas estas maldições. E no Monte Gerizim era o monte da bênção. Mas Deus mandou fazer o altar no Monte Ebal, no monte da maldição. E, meu Deus do céu, por quê? Os meses se passaram, porque isso foi em 1423. O calendário era contado de trás para frente. Chega o ano de 1422. Moisés morre. Deuteronômio 31, versos 1 e 2. Deuteronômio 31, verso 1 e 2. Passou Moisés a falar estas palavras a todo Israel. E disse-lhes: hoje eu já estou com 120 anos, já não posso sair e nem entrar. E o Senhor me disse: olha, Moisés, você não vai passar o Jordão, não. Prepara a vida que tu vai bater as botas. Deus falou para Moisés e Mana: você não vai ver a terra prometida, e todo mundo já sabe dessa história. Então Moisés morreu. Subiu no monte lá e Deus carregou ele, e foi aquele negócio todo. Morreu Moisés. Moisés saiu de cena. Agora quem entra? Josué capítulo 8, verso 30. Eu vou dizer para vocês aqui rapidamente, para vocês, porque a gente não tem tempo de ler. Josué capítulo 6, Josué derruba a cidade de Jericó. Sim ou não? E no Josué 6 está narrando a história que Josué derrubou a cidade de Jericó. Venceu, uma cidade poderosíssima, e Josué venceu. Amém? Maravilha, irmãos. Josué derrubou uma cidade do tamanho de Montes Claros, cercada, Grace, aquele negócio, Ronaldo, um negócio extraordinário. Derrubou a cidade de Montes Claros, caiu a mão de Josué. E o povo vai seguindo a estrada, vai seguindo a estrada, vai seguindo a estrada, vai seguindo a estrada. Lá na frente encontra uma cidadezinha. A menor cidade aqui da região, qual é? Grão-Mogol. É, Domingos? Quantos habitantes tem? 12 mil. Tu saiu e Gilda ficou 1.000. Grão-Mogol, cidade primeira. Coloca a segunda, acabou. Quantos habitantes tem lá? 12 mil é muita gente. Tem uma cidade menor aqui na região? Hein? Glaucilândia. Deve ter 4 habitantes. Moura, Jaqueline, Yuyu. E a Issa. Bom, Glaucilândia.
Quantos habitantes tem Glaucilândia? 4.000? 1.000? 2.000 habitantes? Misericórdia. Tá bom, Glaucilândia. Aí derrubaram Montes Claros, aí vem Glaucilândia na frente. Aí o povo diz, essa daí vai estar no papo. Só que aí eles chegaram lá, em Jericó, e teve uma família, a família de Acã, e encontrou uma capa que era uma capa proibida, uma capa que Deus chamou de anata, amaldiçoada, que era para ser queimada, destruída. Mas ele pegou a capa, levou para casa, aí guardou a capa. E depois enterrou a capa. E aquela lição é extraordinária para nós, porque ele escondeu uma coisa dentro da casa dele, e ele escondeu um pecado, ele estava oculto. E Deus disse para Josué, e Josué não falou nada, ninguém sabia de nada. Então eles foram para derrubar Glaucilândia. Se a gente derrubou Montes Claros, chegar em Glaucilândia, está no papo. Quando chegou em Glaucilândia, irmãos, o povo de Glaucilândia deu a coça. E botou aquele povo de Josué tudo para correr. E voltaram tudo para Montes Claros. Ficaram ali na entrada do distrito industrial com o olho comprido, Geraldo. E disseram, para você ver. Igual mesmo a gente derrubou Montes Claros. Agora igual mesmo a gente não derrubou Glaucilândia. Como é que pode um negócio desse? Aí Josué disse, tem alguma coisa errada. Ô senhor, o que está acontecendo? O senhor disse, meu filho, é o seguinte. Pecado oculto, tragédia, esconderijo no coração, eu não vou operar num negócio desse. Aí Josué disse, meu Deus, o que é que eu faço? O povo diz, Deus falou para eles, Josué, com certas coisas, você está lembrando que Moisés falou com você? Você passou o Jordão, cara. Você derrubou Jericó, cara. Você tomou uma coça em Ai. Ai, como dói. E agora você não entende que você precisa fazer o que Moisés disse, o meu servo disse para você? Aí Josué 8:30 diz que Josué então edificou um altar. E esse texto é chamado o texto da renovação da aliança. Então, em tese, a Bíblia registra 3 grandes principais alianças que Deus fez com o povo. Número 1, primeira aliança, Deus fez uma aliança com o povo dentro do Egito. Vocês vão ver na estante. Deus fez uma aliança dentro do Egito, dizendo ao povo, olha, vocês vão sair daqui para a terra boa, vocês vão passar pelo deserto, mas eu vou ser com vocês, de dia tem uma nuvem, de noite tem uma coluna de fogo, vai ter carne voando para vocês vão comer churrasco, fazer tudo. Eu fiz churrasco essa semana na iFry. Menino, mas ficou bom. Nem fumaça fez. Carvão é coisa do passado. Né, Pio? Eu senti que ficou. Eu apertei mais um botão do cinto. Folguei. Deus falou, a primeira aliança, Deus fez no Egito. A segunda aliança é esta aliança aqui, que nós chamamos na Bíblia de renovação da aliança. Por que renovação? Deus fez uma no Egito e agora Deus está fazendo essa com o povo. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, o monte da maldição. Verso seguinte. Como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, que é o livro de Deuteronômio, a saber, um altar de pedras toscas, sobre a qual não se manejará instrumento sobre ele ofereçam holocaustos ao Senhor e apresentem ofertas pacíficas. Verso seguinte, e ele continua dizendo, e ali escreverás em pedras uma cópia da lei que Moisés já havia escrito diante dos filhos de Israel, todo Israel com seus anciãos e os seus príncipes e os seus juízes estavam de um lado e de outro da arca, perante os levitas, sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, tanto estrangeiros como naturais, metade deles em frente ao monte Gerizim e a outra metade em frente ao monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, outrora ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. As 12 maldições, na verdade, não eram maldições porque o povo não valia nada. Aquelas maldições eram o seguinte: se o povo não andar na minha presença e fizerem mais de escultura, eu vou pesar a mão. Se o povo não respeitar o pai e a mãe, eu vou pesar a mão. Se o povo ficar dormindo com a sogra,
Essa é a melhor obediência que a gente faz. Vou te falar, viu, pastor Elcio? Graças a Deus que a minha sogra mora lá na Bahia. Não quero ela dormindo na minha cama de jeito maneira. Isso eu obedeço, Jesus. E está lá no texto as maldições. Todas proferidas. Como é que acontecia? A região de Siquém, que é essa região onde compunha o Monte Ebal e o Monte Gerizim, era mais ou menos assim. Eu vou fazer um mapa na cabeça dos irmãos para os irmãos entenderem. Era um vale com duas montanhas, montanha de um lado, montanha de outro. O Monte Ebal ficava mais ou menos ali na altura da porta da igreja e o Monte Gerizim ficava aqui na altura desse ventilador. Levemente o Gerizim era um pouco mais alto e o Monte Ebal um pouco mais baixo. Os levitas estão aqui no meio do vale, tem montanhas do lado de cá também, mas eles estão aqui no meio, a arca está aqui. Então era uma ideia de um anfiteatro natural, era uma meia-lua natural, de modo que aqui estava o Gerizim, ali estava o Ebal, o Ebal para o norte, o Gerizim para o sul, e o povo aqui no meio, os levitas, aquele negócio todo. E eles estão ali, depois, verso 34, ele leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição segundo tudo que está escrito. Nenhuma palavra houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse para toda a congregação e de Israel, para as mulheres, os meninos, os estrangeiros que andavam no meio deles. Então, esse texto é o cumprimento do texto de Deuteronômio 27. Então, eles fizeram o altar, e o texto diz que depois que eles fizeram o altar, eles venceram a investida que eles fizeram contra a cidade de Ai, eles venceram. E eles passaram, e eles foram vencendo, e os 5 reis se juntaram para derrubar Josué, mas ninguém conseguiu derrubar, porque a bênção estava sobre eles. Muito bem. Qual é o aprendizado disso tudo, meus irmãos? O aprendizado disso tudo é que Jeremias 31, Tiago, versos 33 e 34, Jeremias, verso 1, 33 e 34, ele disse as seguintes palavras. Olhe para mim, irmãos. Jeremias foi escrito em 597 a.C. Se você reduzir 1422, Paulo Veloso, menos 597, que foi o ano que Jeremias escreveu, que Deus falou com ele essas palavras, e essas palavras de Jeremias têm tudo a ver com a gente, nós temos 825 anos depois da da segunda aliança. E Jeremias agora profetiza, Mara. Amados irmãos, meu coração enche de alegria para falar isso agora, Fernando. Jeremias profetiza, Adna, Jeremias 31, versos 33 e 34. Jeremias 31, 33 e 34. E profetiza em 597. Olhe para mim. 597 para 580 e... É 580 e... Acho que é 582. Vai dar quanto? 597 menos 582 vai dar quanto? 15. 15. Segundo os universitários aqui, vai dar 15. Aproximadamente 15 anos à frente desse texto, quando Jeremias escreveu isto, era 597. Aproximadamente 15 anos depois,
O rei Nabucodonosor da Babilônia marcha voraz, meu caro Justino, com destino à cidade de Jerusalém. E ele não cerca mais, como Senaqueribe da Assíria havia cercado e não derrubou Jerusalém. Nabucodonosor marcha com seus cavalos e soldados e ele derruba os muros da cidade de Jerusalém, Evandro. E ele faz uma devasta total e leva cativo muita gente. 597, enquanto Jeremias está escrevendo, olhe para mim, 593. É bem provável que fosse o ano em que a primeira leva de subjugados saísse de Jerusalém e fosse para a Babilônia. Nessa primeira leva nós temos Daniel e os seus outros companheiros. Mas a 580 e tanto é que a desgraceira acontece, Nabucodonosor derruba. Por que eu estou falando isso para os irmãos? Porque antes disso acontecer, Jeremias profetiza dizendo: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Preste atenção, porque se você lê esta palavra, casa de Israel, meus irmãos, não é a mesma Israel, de Israel terrena. É uma profecia que compõe a Israel espiritual, compondo a igreja, eu e tu e eu. Dá para dizer amém, gente? Amém, amém, Jesus. Povo silencioso. Então, vocês parecem que é batista. Aí, depois daqueles dias, irmãos, depois daqueles dias, diz o Senhor. Depois daqueles dias. Que dias, gente? Que dias? Pergunta para mim, que dias? Não tem dúvida nessa mortandade toda. Que dias, pastor? Pergunta. No instante. Na mente, olhe para mim, diga comigo, na mente, lhes imprimirei as minhas leis. Não só na mente, mas também lhas escreverei. Jeremias sabido, escreve muito bem. Eu, professora? E eu serei o seu. De novo ele evoca a ideia do seu Deus. O Deus, o teu Deus, o seu Deus. Agora, eu serei o seu Deus. E eles serão o meu depois daqueles dias. Vocês me perguntaram, que dias? Verso 34, a coisa começa a ficar gostosa aí, irmãos. Não ensinará jamais cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: ô gente, conhece o Senhor, vem cá, deixa eu te falar aqui de um evangelismo sobre o Senhor. Por quê? Porque todos conhecerão o Senhor, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois eu perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Amém? Ô irmão, isso aqui é lindo demais. Eu vou explicar para os irmãos. Depois daqueles dias, verso 33. Esta profecia ela tem 2 pontos de cumprimento. Um já se cumpriu. Ela fala a respeito de nós, Mateus, minha filha. Fala a respeito de nós. Já se cumpriu, Clene. A outra profecia, a outra vertente da profecia ainda está por se cumprir, que é quando os israelitas de Israel serão redimidos pelo Salvador naqueles dias finais e serão juntados à igreja e todos seremos a Israel de Deus, que Paulo espiritualmente explica isso, que nem ele entendia. Não estou humilhando Paulo. Não. Mas ele escreve aos romanos quando ele diz: olha, gente, nem todos que são judeus
são descendentes de Abraão, são filhos da promessa. Porque os filhos da promessa não são judeus de sangue, mas são judeus espiritualmente. É um povo que Deus está levantando. Logo, a igreja é o povo de Deus que Deus está constituindo, tanto o judeu quanto os gentios, que somos nós, que não nascemos em berços judeus. Deu para entender? Então nós formamos a noiva de Cristo, a igreja dele. Agora, depois daqueles dias, no verso 33, é depois dos dias que Jesus vem à terra e estabelece o seu reino. Depois daqueles dias, essa profecia fala diretamente isso, a inauguração do reino de Deus, quando Jesus chega aqui, que ele nasce, por obra e graça do Espírito Santo, que ele cresce, que ele estabelece o seu reino, que ele começa o ministério, e ele diz, eu vou para o Pai, mas eu vou voltar para buscar vocês. Enquanto eu for, vocês ficam com o meu Espírito Santo, que é o meu amigo, que é o Consolador para estar ajudando vocês, enchendo vocês, para vocês fazerem a obra de Deus. Agora, enquanto vocês estão indo, eu vou fazer a obra de salvação, completando, e por isso nós estamos sendo alcançados por Jesus o tempo todo. Depois daqueles dias, e depois daqueles dias espiritualmente, no final de tudo, escatologicamente, em que o povo de Israel também foi juntado com esse povo de Deus chamado igreja. Não vai haver mais altares depois daqueles dias. Por quê? Por quê? Porque esta é a aliança que eu farei com a casa de Israel. Não vai haver, depois daqueles dias, da inauguração do ministério de Cristo, não vai haver mais altares de pedras. Não haverá mais necessidade de se levantar pedras, caiar pedra, pintar uma pedra de branco e escrever na pedra, porque a partir daqueles dias, eu vou imprimir, não é na pedra, é aonde ele vai imprimir? Na mente e também no coração, meu irmão. Não é apenas na pedra. A pedra apaga, a pedra destrói. Deus quer agora um altar de novo. Deus não quer um altar feito de pedras polidas. Deus não quer um altar, porque se o Egito representa o mundo pecador, contaminado, profanado, Deus está agora levantando altares vivos. Senhora Vitória Mendes, senhorita, e não nesse altar, ele não quer pedras bonitas, polidas. Deus está cansado de gente de aparência de altares. Deus quer um altar tosco, um altar sem lapidação das coisas profanas do mundo, onde ele vai gravar na mente e no coração. E ele vai gravar as leis dele, a verdade dele, ele vai escrever. E esse povo que vai ser o altar vivo, não é mais um altar de pedra, mas é o povo de Deus, do qual serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Verso 34, a profecia diz, e ninguém jamais vai ficar engasturado, porque todo mundo nesse tempo, no tempo final, por isso a segunda parte fala do tempo escatológico, em que as portas da graça se fecharão, não haverá mais oportunidade de salvação, mas nesse tempo, no reino de Cristo para sempre, no reino da luz para sempre, ninguém precisa falar sobre Senhor, porque todos vão conhecer o Senhor, e todos conhecerão, do menor ao maior. Amém, meu irmão? Tá claro? Se ficou com dúvida, marca no gabinete Nós Prosa tomando a xícara de café. Tu traz o pão de queijo e eu te dou o café. Aí o que acontece? Agora, essa profecia só se cumpriu através da vida de quem? De quem? De Jesus. Aí Jesus disse isso, Lucas, produção 22, verso 20. Lucas 22, verso de número 20. Olha o que é que diz em Lucas 22, verso 20. Isso aqui é fantástico, isso aqui é de uma profundidade. Você lê isso todo dia na ceia e passa por cima e não dá nota. Na hora da ceia, sentado na mesa, comendo com todo mundo, naquela noite, Isabelinha Mendes, Jesus pegou o cálice. Semelhantemente, depois que ele comeu, irmandou, Jesus pegou o cálice. E esse cálice, olha para mim, esse cálice é o terceiro dos 4 que Jesus tinha na mesa da ceia. Eu vou pregar outro dia aqui
Domingo que vem de manhã, eu prego para vocês. A gente vai ter a ceia domingo que vem de manhã, eu vou pregar para vocês os 4 cálices da ceia do Senhor. Negócio extraordinário, irmãos. Extraordinário. Esse é o terceiro dos 4 cálices. Então ele pega o cálice e ele diz, ele podia pegar, Jonas, e orar, ou então beber, mas ele pegou e disse, gente, bateu no cálice assim, agora a gente vai brindar, né? O povo levantou e disse, este cálice é o cálice da nova aliança. É a terceira e última das mais importantes das alianças da Bíblia. Olhe para mim, este cálice é o cálice da nova aliança. O que é que tem no cálice da nova aliança? Holocausto. Que é derramado em favor de vós. Preste atenção. Porque tem uma diferença que ele fala de vós e tem outro texto que ele fala de muitos. Mas esse aí é de vós. É para aquele povo. Específico para aquele povo. E esse texto não diz assim, tomai dele todos. Olhe para mim. Porque este cálice, esse é o terceiro dos 4, só ele bebia. Dos 4 cálices da mesa, esse é o terceiro, Vanessa, que só ele bebia. A razão, porque só ele bebia, você vai descobrir domingo de manhã. Este cálice é o cálice da nova aliança. Ele diz, é a nova. E ela é feita a partir do meu sangue. Misericórdia, que sangue é esse derramado em favor? Aí eles abugalaram, mas por que o do meu sangue? Aí é que está o segredo. Para ter o altar de holocausto, tinha que matar um animal. E tinha que levar esse animal até o altar do holocausto para ele ser sacrificado, queimado. Derramar o sangue. Aí quando Jesus disse isso, aí o traidor está ali, aquele negócio todo, ele disse, esse traidor aqui vai acabar com ele hoje. Mas esse cálice é o meu, eu que vou derramar. É a nova aliança. Aí Jesus inaugurou a última e a nova aliança, a aliança que nós vivemos, em que Jeremias disse, vai vir um depois daqueles dias, que não vai precisar mais de altar de pedra, não vai precisar mais de altar de cal, mas agora ele vai ser o sacrifício derramado sobre a vida do altar. O altar agora somos nós. E onde é o altar de Deus? Na mente e no coração. E o que ele quer que esteja escrito nesse altar? As palavras da sua lei. E ninguém apaga as palavras da lei. Paulo entende isso e escreve aos Colossenses dizendo, olha gente, nós não somos circuncidados pela carne, mas nós temos a marca no espírito, é no coração, a marca de Cristo, a marca de uma nova aliança está dentro do coração. E quando Jesus diz isso, termina a história, irmãos. Em Hebreus 10, 12 a seguir. Abra sua Bíblia, Hebreus 10, 12 a seguir. Jesus, porém, aliás, vamos ler o 11, lê o 11. Ora, quanto sacerdote? Todo. Aí fala do sacerdote homem. Todo sacerdote se apresenta, ele se apresenta de pé. Preste atenção nisso aqui, que isso aqui é muito importante. Ele se apresenta de pé. Todo sacerdote se apresenta de pé. Quando que ele se apresenta de pé? Todos os dias o sacerdote vai e fica em pé para exercer o seu serviço sagrado. E o que é que o sacerdote faz? Ele oferece muitas vezes os mesmos, um pombo, um carneirinho, uma ovelhinha, um negocinho lá, e só que esse sacrifício que os sacerdotes se apresentam em pé todos os dias, esse sacrifício nunca, irmãos, nunca, jamais podem remover, não remove pecados. Esse era o trabalho do sacerdócio antes de Cristo, antes, na segunda aliança. Na primeira aliança, Deus fez com o povo para trás do exército. Na segunda aliança, era a aliança do holocausto, a aliança da pedra, a aliança do altar. Mas agora, na terceira aliança, na última aliança, os sacerdotes perderam a razão de existir. Não precisa mais de sacerdote.
Por quê? Verso 12. Porque Jesus, quem? Quem, irmãos? Quem, irmãos? Porém, tendo oferecido, quando? De quanto em quanto? Dia a dia? Para sempre. Quantos sacrifícios ele ofereceu? Um único. Eu acho interessante a redundância do texto, em falar que é um só, Flávia. Um Samuel, único. O único já é um. Mas ele fala, um único sacrifício pelos o quê? Pelos pecados. E qual é a postura desse sacerdote? Onde é que ele está? Se o outro está em pé, ele está sentado. Na corte inglesa, até a presença do Winston Churchill, o primeiro-ministro da Rainha Elizabeth, quando da época, ele não sentava para falar com ela. Isso não era alegoria, não, isso era fato. Ele não sentava para falar nem com o rei George e nem com ela. Por quê? Qual era a dinâmica, irmã Hélia? A rainha da Inglaterra não se levanta para súditos. Súditos permanecem em pé enquanto trata de assuntos com a sua majestade. Obviamente que se é um tratado inglês. Mas aqui está a figura do grande rei, assentado-se à destra de Deus, os sacerdotes humanos em pé. E o verso seguinte diz, o que esse sacerdote faz? Ele aguarda, depois que ele tira o pecado de uma única vez, ele volta para o céu, senta à direita do Pai, e ele aguarda, daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. E Jesus disse isso lá em Mateus 22. Eu estou aqui, Jesus disse, eu estou aqui sentado até o dia que eu vou cumprir, colocar o inimigo debaixo dos meus pés. Gênesis, no início de tudo, lá no capítulo 3, o Senhor Deus disse para a serpente, miserável, pestilenta, cão ruim do inferno, vai vir um poderoso, filho da mulher, que ele vai pisar a tua cabeça, até que eu ponha o inimigo debaixo dos meus pés. Verso 14. Olha que coisa linda, porque com uma única oferta, não foram várias, uma única oferta, ele aperfeiçoou para quanto tempo? Ele aperfeiçoou o quê? Diga para mim o quê, pastor? O quê? Pergunte, irmãos. O quê, gente? O que ele aperfeiçoou? O sistema, olha para mim, de altares de pedras, que era todo dia ter que ir lá, todo dia ter que ir lá, todo dia ter que ir lá, todo dia ter que matar, fazer um holocausto, todo dia fazer um trem, 7 anos, de ano em ano. Ele aperfeiçoou esse sistema. Tudo agora foi convergido para ele. Ele aperfeiçoou para sempre, para sempre. Portanto, quantos estão em Cristo estão sendo o quê? Santificados. Versos 15... E disto nos dá testemunho quem entra na história da transformação, irmão. Quem entra? Ninguém mais, ninguém menos do que ele. Também o Espírito Santo, porque após ter dito, verso 15, o que é que ele diz? Dão glória, igreja. O que é que ele diz? O Espírito Santo confirma isso, dizendo, chegou agora a promessa. O que é que o Espírito diz? Lê para mim, meu povo, que eu já estou ficando rouco. Ele está lendo quem? Jeremias 31, 33, 34, povo. Dá um amém, igreja. Amém. O Espírito Santo está confirmando na vida do filho, dizendo, chegou o tempo, chegou a hora, esse é o cara da aliança, esse é o homem da aliança, ele bebe o cálice, ele derrama a vida dele para que todos sejam salvos e convergidos por ele. Ninguém precisa mais fazer altares. Você é o altar de Deus. Ele foi morto em sua vida. O sangue dele foi derramado em mim. Nós não temos altares feitos por mãos humanas. Nós temos altares feitos por vidas que o Senhor está redimindo do pecado e da morte. Verso 15, meu filho. Verso 15. Porque também, verso 15, meu filho. Ligeiro, copia comigo. Porque também disso nos dá testemunho. Quem dá testemunho, irmãos? Também o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando salva um homem, quando ele convence o homem, João capítulo 8, 16 diz assim, porque o Espírito Santo convence o homem do pecado, da morte e do juízo. Quando o Espírito Santo convence alguém, ele diz assim, Silvão, traste ruim,
Tu não valia nada, tu ia para o inferno, tu estava perdido. Mas eu estou te resgatando hoje. Eu estou te trazendo para o reino da luz. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você vai fazer parte de uma nova aliança. O Espírito Santo confirma, ele testemunha, ele diz para nós, irmãos. O Espírito Santo diz, a profecia de Isaías, de Jeremias 31, 34. Verso 16, lê para mim agora, irmãos. Lê para mim, todo mundo. 1, 2, 3. Com eles quem? Tira o nome eles e bota eu. Tira o nome eles e bota eu. Eu, fala eu, fala eu. Então vamos ler de novo. Esta que farei com eu. Com eu. Deus fez com eu. Fala para mim, aliança, Deus e eu. Você pode dizer que você é um miserável depois de conhecer que você não valia nada e você foi chamado para fazer parte de uma aliança tão preciosa que o diabo não apaga, irmãos. Sim ou não? Tem gente preocupada com pandemia, gente preocupada com Lula, preocupado com Bolsonaro. Não vamos preocupar com nada disso não, irmãos. Nós temos que estar agarrados em Cristo, porque nós estamos firmados num homem que tem uma aliança que é inapagável, inacabável, inextinguível. Ele é o Senhor das nossas vidas. Depois, lê comigo, depois daqueles dias, diz... (17) 17, meu filho, não perde não, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Martim Lutero, ele conta um dos seus livros que ele estava em casa, naquela luta, naquela crise dos momentos iniciais da sua ruptura com o erro, com o engano. Ele diz que numa noite terrível, tenebrosa, o diabo apareceu no quarto dele e disse: você quer ser bonzinho, seu Lutero? E listou para ele, irmã Simone, de 1 a milésimos, a milhões, aliás, milhões, os pecados de Martim Lutero. E ele diz, professor Alex: ô seu diabo, o senhor falou tudinha verdade. Todos esses pecados que você colocou aí eram todos meus. Eu fiz tudo isso. Mas você esqueceu de escrever no final de tudo: o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, me purifica de todo o pecado. Como é o nome disso, irmãos? Redenção. Redenção, Fábio. Sabe quem é que tem a função de lembrar o teu pecado e o meu? É o diabo. É o diabo, igreja, amados do Senhor. É o diabo que fica... não. Tu pecou, tu não vale nada, tu é uma miserável, pestilento, desgraçado, tu vai morrer, tu vai para o inferno. É o diabo. Esse é o trabalho dele. E ele faz muito bem. Tá certinho? Agora, o trabalho de Deus, irmãos, não é lançar em rosto os nossos pecados, dos seus pecados, das suas iniquidades. Eu não me lembrarei para sempre. Deus não fica dizendo: você está no meu colo, mas você errou. Você está aqui na minha casa, mas você é um descaradinho. Não. Verso 18, ele arremata dizendo: ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Amém, meu amado? Onde há remissão destes, não há mais ofertas pelo pecado. O que significa isso, pastor Silvio? Para que eu vou ficar fazendo altar todo dia de pedra? Se alguém já veio uma vez e já fez a limpeza de tudo. Verso 14.
na minha vida. Verso 14. Porque com uma única oferta, Ele aperfeiçoou para sempre. Eu quero orar por você, meu irmão.